Fala Vitrais, eu sou o Madison Barreto. Eu sou o Bruno Santana. A gente está recebendo hoje o Geraldo da Caverna do Adulão. Dia Adulão. Dia Adulão, né? Dia Adulão. É Dia Adulão. Muito bem-vindo. Bem-vindo aí. Obrigado, é um prazer estar aqui. E alguns recados rápidos, já Sim. fala aí dos vitralistas? Posso falar, não tem problema. Seguinte, galera, como a gente vem sempre falando aqui, é muito importante pra gente vocês estarem mais próximos de nós. Então a gente criou uma comunidade chamada Vitralistas. Não é só uma forma de vocês estarem mais próximos de nós, mas também vocês apoiarem esse projeto, de vocês serem mantenedores, se tornarem mantenedores do Vitral. Como a gente já falou para vocês, a gente fez um orçamento, né, aqui para a gente dar uma melhorada nesse som, para a gente poder ir em eventos e cobrir eventos e por aí vai. E tá em torno aí de R$8 mil, então a gente está nessa correria para a gente conseguir melhorar, dar um up. Geraldo falou que vai doar uma grande parte, tá? Mas, enfim, galera, falando sério, a gente precisa muito do apoio de vocês mesmo. Então você pode se tornar um vitralista com 15, 25 e 40 reais, sendo ou um pedacinho, uma vidraça ou um mosaico. Enfim, vai lá até as nossas páginas e vejam lá os benefícios, né, de cada plano aí. Você tem desconto em evento, tem sorteio de livro e de muitas coisas mais. Enfim, faz muito sentido, com certeza, se você gosta do que a gente faz muito sentido ser vitralista. E, é claro, faz mais sentido ainda porque você apoia o nosso projeto e faz com que isso continue a existir. Você vai falar das playlists, né? Sim, sim. Inclusive, se você quer consumir o nosso conteúdo aí de uma outra forma, o Madison tem organizado as nossas playlists lá de outro jeito. Fala aí. Sim, no YouTube você pode ter uma experiência um pouco diferente ali do Vitral. Você que tá só no Spotify e tal, passa lá no YouTube que a gente tem algumas playlists temáticas, né? Então você tem playlists lá sobre a sociedade, várias questões sociais, de racismo, ecologia, enfrentamento ao abuso infantil, política, enfim, tem vários assuntos ali relacionados à sociedade, tem playlists relacionadas às artes, música, literatura, teatro, dança, uma playlist sobre cultura, né, para pensar de uma forma um pouco mais filosófica sobre esse tema. E outra dica que eu vou dar é também sobre os nossos cortes, né? A gente tem uma playlist no Spotify chamada Cortes do Vitral, e também no YouTube, né? No nosso mesmo canal, a gente tem lá no YouTube todos os cortes, mas no Spotify é um feed separado, né? Tem um feed do Vitral Podcast e o feed Cortes do Vitral. E outra dica que eu vou dar também é que dos últimos episódios a gente passou a colocar os capítulos ali do episódio, né? Então você assistindo no YouTube, você tem as marcações ali da conversa, de repente você tá ouvindo o episódio, você, nossa, eu queria muito ouvir as pessoas falando sobre tal tema. Então você pode arrastar ali na linha, né, no cursor ali do tempo do vídeo no YouTube e saber sobre o que a pessoa vai falar e tal. De repente você já vai pro tema que você tá interessado em ouvir e tal. Então você pode ter, né, ou reouvir, voltar pro ponto que você gostaria, né, de que a pessoa começou a falar daquele assunto, enfim. Você tem uma experiência mais direcionada, assim, do assunto que você quer ouvir ali dos seus episódios. Sim, exatamente. É isso. E é claro, né, deixa o like, compartilha, enfim, interaja conosco, comenta, conversa com a gente, faz toda a diferença cada comentário lá de vocês. Vamos para o nosso convidado? Vamos. Geraldo. E aí, Geraldo? E aí? Você tá bem? Tudo Coisa bem. boa, bom te receber aqui. Que bênção. Eu, há muitos anos, ouço falar de uma tal de Caverna de Adulão, uma igreja, de um povo roqueiro, um povo doido. Eu ouvi falar assim. E você é um dos culpados por isso, é isso mesmo? Eu cresci ouvindo que era uma igreja de roqueiro e tal, e paredes pretas, o pessoal bem underground, bebia sangue de bode e tal. Acho que dá para escrever um livro sobre as teorias, né, as fantasias sobre a Caverna de Adulão. A gente sempre ouviu coisas muito legais. Coisas muito criativas. Soltou toda a imaginação. Fora de Belo Horizonte, muitas pessoas achavam que era dentro de uma caverna, de verdade. Ah, sim. Eu achava durante um tempo, tinha essa adolescência. E eu pensava, nossa, quem dera, seria maravilhoso. Seria legal. Nós fizemos, no final dos anos 90, nós fizemos um culto em uma caverna, ali na região da Gruta da Lapinha. Ai, tá vendo? Como é que não é 100? Mas aí tem foto disso e viralizou, provavelmente. Nós temos o vídeo disso, entendeu? Que eu gravei em VHS. Preciso atualizar as mídias. Preciso, porque foi muito legal.
Na época, a gente tinha um trabalho com travestis, em parceria com a Igreja Batista da Lagoinha. E a primeira casa para acolher as travestis ficava lá no bairro Santa Teresa. Era uma antiga casa, um sobrado. Pastor Márcio Valadão já havia morado lá. Mais recentemente, quem morou foi a pastora Suzy. Acho que a irmã dele, né, que faleceu. E então a gente ficou lá lá a gente acolhia travestis que estavam com AIDS e travestis que queriam abandonar a prostituição. E nós levamos as travestis para a caverna. Eu me lembro que o ônibus parou lá, né, para pegar as travestis. Os roqueiros da caverna, nós fretamos um ônibus. E naquela época, gente, galera, todo mundo muito duro. A gente ainda é, mas naquela época era pior. Né? Sim. Então, assim, ninguém tinha dinheiro para pagar a gruta oficial turística, que pagava ingresso. Ninguém tinha. Então, gente, são loucuras impensáveis para o mundo contemporâneo, né? Pensar que eu vivi isso. Aí nós pegamos um menino por lá e perguntamos assim, menino, você sabe de alguma caverna aqui que não precisa pagar ingresso? O menino deu uma de guia turístico e falou assim, eu sei. Ele foi com a gente no mato, entendeu? E a gente andou muito tempo, menino meio perdido. Nossa. E a galera, ei menino, você não sabe? Ele, não, é por aqui, por aqui. Até que chegamos na entrada de uma caverna de verdade, não é uma grutinha imensa, no meio do nada, que não é de acesso turístico. As mulheres, eu me lembro a Tânia, esposa do pastor Fábio, na época ela falou assim, eu não entro aí nem com a vaca tussa. Então algumas mulheres com crianças, né, Judá e Natan, eram menininhos na época, ficaram do lado de fora. Os doidos entramos na caverna com as travestis do nosso projeto. E eu vejo, gente, e a gente combinou de todo mundo levar lanternas. O pessoal avisou, leva lanterna. Poucas pessoas levaram. Então a gente tinha que correr para seguir quem estava com lanterna, porque é um breu absoluto. É um breu absoluto. A pessoa ali, se não tiver uma luz no fim do túnel, ela não tem como sair, ela fica perdida. E havia algumas estruturas, por exemplo, que eram uns buracos muito finos, que a gente tinha que entrar assim, igual uma minhoca. Que isso, Gerardo? E você seguindo o menino? Seguindo o menino e a turma toda dentro da caverna já. E pra quê? Porque ele falou que havia um grande salão. Tá. Então a gente foi entrando para dentro da caverna. Houve uma parte que o pastor Fábio entrou, ele ficou entalado. Nossa, que perigo, então o hein? pessoal puxando ele, as mãos para frente, a gente atrás empurrando ele, ele todo sujo de barro. E foi muito engraçado porque assim, a gente avisou pro pessoal, leve lanche, separa a garrafa PET para levar um suco. E as travestis do nosso projeto, não se sabe por quê, esqueceram de guardar a garrafa PET. Chegou o dia do passeio, elas fizeram um suco em um balde. E o balde, como é que chama? É côncavo. Né? Ele é côncavo. Então, elas foram carregando o balde e se revezando para levar o balde. Nossa, entendeu? Que loucura. Andavam dentro de uma caverna, né? Toda íngreme, desce, tem morro dentro da caverna, né? Desce, sobe, vira. E houve um momento, gente, que foi assim, passou para uma, agora você carrega. Essa outra, coitada, ela tropeçou, caiu a travesti com um balde de suco. Caramba. As outras ficaram gritando, sua burra, sua retardada, agora o que nós vamos tomar? Nós vamos tomar nada. E ela jogada lá, e o balde, a gente rachando de rir, até que chegamos em uma gruta imensa, um local imenso, entendeu? E aí, gente, que loucura, ingenuidade. Nós acendemos tochas. Nós levamos tochas para iluminar lá. O objetivo era fazer um culto. A caverna vai à caverna, era o nome do evento. Quando iluminamos as tochas, a fumaça tomou conta do ambiente. Porque era fechado. Era fechado. Então, na hora a gente apaga. Já começamos a tossir, quase ficamos intoxicados. Apaga. Aí apagamos, foi, e todo mundo feliz, gente. A juventude é muito legal, né? A juventude é fantástica. Não tem medo de nada. Todo mundo feliz, e apagamos, e fizemos um lanche lá, e fizemos um culto lá, né? Eu tenho essas imagens, eu preciso passar isso para uma mídia contemporânea.
que inclusive as pessoas que moravam no projeto de acolhimento das travestis, havia uma pessoa, um rapaz chamado Edson. O Edson, ele era compositor, e ele compunha músicas. Então, eles, né, a época falava-se os travestis, né? Era o pronome masculino. Então, na época, os travestis, eles cantaram lá a música do Edson, que era uma música de louvor, uma música linda, e cantaram lá. Então, assim, foi uma das experiências que nós realmente fomos caverna. Sim. Então, assim, só para abrir essa aí, só para vocês terem a noção do que a gente tá falando. Foi a caverna, foi. Mas, foi muito legal. Mas eu queria ouvir um pouco antes disso aí, né? Primeiro sobre você, né? Como é que você passou por esse processo? Se tornar pastor, você sempre foi cristão, nem sempre? Como é que foi isso aí? Eu nasci aqui em Belo Horizonte, de família de classe média católica. A família do meu pai muito grande, juntando meu pai e irmãos dele, eram 15 filhos, né? Eram 9 mulheres, 15 ou 14, 5 homens e 9 mulheres. Então eu cresci numa família de uma diversidade étnica e religiosa. Eu fico muito feliz por isso, que eu já cresci num ambiente de muita diversidade e muito respeito. Então, a família do meu pai tinha católicos bem praticantes, kardecistas, umbandistas, e depois os primeiros que começaram a se tornar evangélicos. E havia pessoas brancas, né? Eu tinha prima branca, de olho verde, e primos negros, negros de pele escura, né? Tudo primo direto, primo e prima, né? Essa família grande. Então, essa diversidade foi muito legal para a gente já cresceu nessa diversidade de credos e aprendendo muito o respeito mútuo, né? Então, isso sempre foi muito tranquilo, porque a família é muita festa. A minha infância era toda semana tinha aniversário de algum primo, né? E as tias, então, se tornaram doceiras, as tias que faziam tudo, isso anos 70, minha infância nos anos 70. Eram as mães, as tias que faziam tudo. Então, minha memória, no Natal, juntava todo mundo na casa da minha avó, né? Então, a gente cresceu muito nessa família numerosa, e eu creio que por causa do meu nome foi uma promessa da minha mãe para São Geraldo Magela. Então eu ganhei o nome de Geraldo Luiz, e aqui em Minas Gerais há uma cidade chamada Curvelo, que tem a matriz de São Geraldo Magela. Então minha mãe fez a promessa de me batizar lá. Então eu fui batizado lá. Por causa disso, eu cresci no imaginário católico muito grande, né? E durante alguns anos, todo ano minha mãe ia lá visitar a igreja de São Geraldo Magela em Curvelo. Então eu ia, meus irmãos também, na época éramos 3, visitava a igreja, visitava um asilo que ficava em frente à igreja. Sou doido para voltar lá, eu acho que esse asilo deve existir ainda. Então, por causa disso, o imaginário católico já entrou na minha vida desde que eu me entendo por gente. E eu virei praticante, apesar da minha família não frequentar missa, eu frequentava missa, eu fiz primeira comunhão por conta própria, não foram meus pais que pediram, fiz primeira comunhão, tenho certificado da minha primeira comunhão, e minha mãe assinava uma revista católica chamada Ave Maria. E a revista, além dos artigos, tinha propaganda dos seminários católicos, né? Seminário beneditino, seminário claretiano. E aquilo para mim era muito mágico. Eu cheguei a escrever uma carta para um desses seminários. Eu queria ser padre. Olha só. Então eu vejo que isso foi meu primeiro imaginário, foi esse imaginário religioso, católico. Até que um dia, não vou lembrar quando, eu talvez com meu pai, no carro do meu pai, eu vi um lambe-lambe nas ruas de Belo Horizonte, faça teatro. E aquilo encheu meu coração. E eu pensei assim, se eu virar padre, eu não vou poder fazer teatro. A mente da criança. Sim.
Foi esse desejo de virar ator de teatro que me fez desistir de ir para o seminário, de virar padre. Né? Anos depois, né, eu nem lembrava dessa história, quando eu virei pastor. Não queria ser pastor jamais, nunca tinha pensado nisso. Né? Depois que aconteceu a história toda lá, posso até contar depois, que eu fui pensar, falei, leque. Sim. É mesmo, gente. Não queria ser pastor, virei pastor, mas lá atrás eu queria ser padre. Já tinha um negócio aí, já tava... E é muito interessante isso, né? E assim, e aí, aos 15 anos, eu tive uma outra experiência com Jesus na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Né? Eu lembro que eu estudava no colégio, segundo grau, né? Chamava segundo grau, era o primeiro ano de segundo grau. Naquela época, gente, anos 80, né? Evangélicos eram minoria no Brasil. Então, na minha sala havia 2 meninas evangélicas. A Érica Falcão, presbiteriana. Eu fico muito emocionado quando eu falo dela, vocês me desculpem. E a Adriane, que era da Peniel, Batista Peniel. E era aniversário da igreja, e eu fui ao aniversário da igreja, e ali eu ouvi uma outra pregação de Jesus. Né? Como era aniversário, era um reverendo convidado, Cleómenes de Anacleto Figueiredo. Olha que nome. Presbiteriano, né? Nome presbiteriano. E o que eu me lembro é que ele falou sobre a rainha de Sabá visitando Salomão, a troca de presentes, e ele fez uma metáfora, uma analogia simples, né? Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Quem quer receber esse presente? Né? E fez o apelo e eu fui à frente. Então foi quando eu tive uma outra experiência. E eu me lembro que a Érica Falcão ela já havia nascido em berço evangélico. Então, o pai dela era presbítero, a mãe era professora da escola bíblica dominical, ela era diretora da União de Adolescentes, o irmão mais velho era presidente da mocidade. Então, a família toda envolvida na igreja, eu achava que maravilhoso, né? Mas é interessante porque ela não sabia a diferença entre antes e depois da conversão. Que ela cresceu naquele berço. E eu me lembro, uma vez ela perguntou isso, eu e outro menino, Cláudio Bedum, os 2 que se converteram. Eu me lembro que ela perguntou pra gente, qual a diferença? E eu me lembro que eu falei com ela, eu falei assim, Érica, antes eu tinha medo de morrer. A partir desse momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu perdi o medo de morrer. Eu não tenho esse medo mais. Então eu lembro que assim, com os meus 15 anos, isso foi uma experiência muito forte. E a Érica ficou muito emocionada de ouvir isso, né? E a gente teve pouco tempo com a Érica, porque 4 anos depois, um terrível acidente que faleceu a Érica e alguns outros membros da família. O pai, a mãe, a Érica, a irmã mais nova, estavam indo para Guarapari, na BR-262, houve um acidente, né? E as 4 pessoas faleceram. Por isso que eu tenho dificuldade de falar dela sem me emocionar. Porque quando ela faleceu, a gente tinha 19 anos. Ela tinha acabado de passar em medicina na Federal, né? E foi um tempo muito lindo. Foram pouco tempo que eu convivi com a Érica, mas é uma pessoa referência para a minha vida para sempre. Né? Não só ela, como a família. E os irmãos, os 3 irmãos que estavam indo de ônibus, então não participaram do acidente, né? Que são pessoas lindas, pessoas queridas que eu amo muito. Então, assim, eu vou depois, com 15 anos, então, eu tenho essa experiência na presbiteriana, eu vou ficar na presbiteriana durante 10 anos. Então, eu fui para a UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, depois eu fui para a mocidade. Então, foram 10 anos congregando, frequentando escola bíblica dominical, catecúmenos, né? Tudo certinho, bonitinho. Os acampamentos, né? Que era o melhor momento do ano, os acampamentos, né? E vamos lá, vamos pular essa parte da história. E aí, 10 anos depois, eu estava quase me formando em comunicação social e jornalismo, né? E na minha vida pessoal, um momento conturbado, momento de angústias e de lutas. E aí,
nesse tempo, então, eu me envolvi com teatro, me envolvi com tudo que é arte, que é música, que é teatro. Meus primos começaram a se envolver com moda, né? Os Fraga, a família Fraga, começaram a se envolver com moda. Então, eu estava mergulhado nesse tempo. Então, eu lembro que eu cantava na Mocidade, eu fazia teatro, apresentava teatro em Belo Horizonte. A gente vivia nesse circuito cultural, era teatro, era show, era intenso, era de segunda a segunda. Isso anos o quê? Isso na minha juventude na presbiteriana. Mas anos 80? Anos 80 para 90. Entendi. Virada dos anos 80 para 90. Uhum. Né? Eu me lembro que teve vez de eu cantar, o conjunto da Mocidade, cantar no culto do domingo, eu sair do culto correndo e descer para apresentar um teatro no centro de BH. Legal. Então, minha vida era assim muito intensa, segunda a segunda. E aí, mas houve questões pessoais que eu não estava bem, e os meus primos, que eram da moda, eles ficavam insistindo para eu deixar o cabelo crescer, né? Porque meu cabelo sempre foi liso, e na época era legal o homem de cabelo grande. Eles falavam, insistiam, e eu deixava um pouquinho, não conseguia, cortava. Até que deixei crescer, fiquei com o cabelo grande mesmo, e eu era o único cabeludo da minha igreja presbiteriana, que na época tinha 400 membros. Sim. Então, olha só como é que são, para mim, são as coisas de Deus. Eu era o único cabeludo lá, muitos irmãos estranharam. Imagino. Estranharam, né? Anos 90, né? Vou falar aqui as coisas mais leves, que eu amo a minha igreja presbiteriana. Mas anos 90, imagino que era muito geral esse sentimento, né? Era. Socialmente também era assim. Era, gente, um cabelo grande de homem, era muito diferente. O reverendo Ludigero sempre brincava comigo todo final de culto. Final do culto presbiteriano, né? Sai os presbíteros na igreja tradicional. Sai os pastores e aperta as mãos dos membros. Todo domingo, o reverendo Ludigero pegava meu cabelo, eu ia com o cabelo bem preso, bem discreto, né? Ele puxava meu cabelo e falava assim, quando é que nós vamos cortar esse cabelo? E eu assim, todo sem graça, até que eu tive um insight, uma feliz ideia, né? Ele repetiu a frase dominical, quando é que nós vamos cortar esse cabelo? Aí eu segurei naquela barba calvinista, belíssima. Falei, quando é que nós vamos tirar essa barba? Nunca mais que Reverendo Ludigero me pediu para cortar cabelo. Mas aí o que foi interessante, né? Eu estava tentando evangelizar um grande amigo hoje, o amigo Fred, que é da agência de mídia Fred Isaac. A gente havia se conhecido porque antes de entrar para o jornalismo, cantor, né? Eu fiz o curso técnico de patologia clínica. Então fui trabalhar no hospital conheci o Fred, que era office boy. A gente ficou amigos. Eu queria levar ele para Jesus, e eu estava muito mal, com depressão, mas ia ter aniversário de um pastor. Eu falei assim, quem sabe o Fred vai querer ir para uma festa na casa do pastor em vez de ir para o culto. Aí eu convidei o Fred e para ir para a igreja, da igreja a gente iria para a casa do pastor. Acabou o ensaio da Mocidade, os irmãos entraram nos carros, foram para a casa do pastor, o Fred não chegava, e eu fiquei naquela pracinha, Praça ABC, no bairro Funcionários, Afonso Pena com Getúlio Vargas. Fiquei na pracinha esperando o Fred. E o Fred não vinha, esperando o Fred. E eu numa depressão profunda, eu falava assim, Deus, última coisa que eu queria ir é aniversário. Última coisa, eu quero ir por causa do Fred. Aí, passaram duas meninas bengas, roqueiras, né? Com cabelo, com a roupa toda. E eu creio que por causa do meu cabelo grande, elas viraram e perguntaram assim, você sabe onde que fica o Refúgio do Rock? O Refúgio do Rock era um local na Savassi, onde se apresentaram das primeiras bandas cristãs de metal no Brasil. Na época falava-se white metal. Eu sabia que existia esse local, nunca havia me interessado. As meninas me perguntaram e eu falei assim, sei, você vai seguir aqui a Getúlio Vargas, você vai virar lá Cristóvão Colombo, pega contorno, ensinei direitinho, né? Era na Levindo Lopes, em frente ao Savassi Cine Clube. Ensinei direitinho para as duas irem. Aí, tô lá, Fred não vem. Aí eu pensei assim, você acha que eu vou nesse lugar? Foi minha segunda conversão.
eu acho que eu fui trasladado pelo Espírito Santo de Deus. Que eu estava tão angustiado que eu não sentia eu indo. Quando eu cheguei lá, era no 4º andar. Eu estava tão mal que eu não consegui esperar o elevador descer. Eu subi de escada. E quando eu entrei, era uma cultura completamente diferente de tudo que eu conhecia. Rock, para mim, era Cazuza e Rita Lee no máximo. Né? Eu postei uma foto minha com Rita Lee, que a gente fez no Mineirinho, né? Numa turnê dela muito legal. Eu falei, gente, como que Deus faz as coisas, né? A gente tinha proximidade com a Rita Lee. Nós fomos pro Mineirinho com o ônibus dos músicos, assistir o ensaio, e a gente ficou lá na frente, naquela coxia dos fotógrafos. E eu olhei para aquele Mineirinho cheio, assim, amei o show, é claro, mas aquele Mineirinho cheio de gente, eu falei, nossa, não gostei da multidão. Não gostei da multidão. Falei, não, eu prefiro ficar sentadinho, bonitinho no Palácio das Artes. Pra você ver o que Deus faz. Tô contando a historinha pra você ver o que Deus faz. Né? Então, assim, não claro, o show foi inesquecível, maravilhoso, mas aquele ambiente rock, pra mim, não era a minha praia. Aí, vamos lá. Eu subi pro Refúgio do Rock e lá tava só tudo escuro. A única luz era do projetor de slides, que era usada no culto, em cima da bateria. O resto tudo escuro. Rolando thrash metal e o pessoal dançando o mosh. E todo crente escandalizava com o mosh. Que para quem não sabe é aquela não é uma dança, né? É uma dança, né? É uma dança, né? Manifestação cultural, espontânea, muitas vezes em círculo, né? Sim. Batendo cabeça, por isso que chama headbanger, batedor de cabeça, cabelo voando e tal, e com movimentos de braço, primeira vez parece uma briga, né? Sim. E muito crente se assustava com isso. E eu vejo que Deus foi tão generoso comigo, que ele me deu uma leitura antropológica. Eu olhei aquilo e pensei assim, sou igual índio ao redor da fogueira. Olha só. Pensei nos índios ao redor da fogueira. E na hora ali comecei a sentir um alívio, uma paz de Deus. Né? E nessa noite eu conheci a Ivone e o Diniz da Missão Avalanche. Diniz era da Jocum e ele participava desses movimentos, tudo. Né? Na semana seguinte conheci o pastor Fábio. Né? E depois conheci a esposa dele, a Tânia. Então, isso era o final de 92. Eu estava com problema na PUC com o meu TCC. Estava com problema com o meu TCC, eu fiquei sem grupo de TCC, o semestre já tinha acabado, eu iria ter que atrasar a minha formatura, porque não tinha grupo e tal. Uma longa confusão. Aí quando eu descobri, o que eu descobri na PUC? Que alguém me falou. Porque assim, o TCC na PUC, na época, era em grupo. Então, você juntava um grupo, o grupo fazia um tema e defendia junto o TCC. E eram feitos nos 3 últimos períodos, no 6º, 7º, 8º. Então, eu já estava no final do 7º, sem grupo. Então, estava desesperado. E aí, não conseguia entrar em grupo nenhum nos outros. Né? Eu saí do primeiro grupo porque houve uma injustiça. Né? Uma injustiça. Então, isso foi vou dizer, 5º período. Fiz lá tudo com o primeiro grupo. No início do 6º período, o grupo me tirou por uma injustiça. Aí eu fiquei o semestre inteiro tentando outros grupos me aceitarem. Tentei todos os grupos do jornalismo, todos da publicidade, todos da relação pública. Todos no final disseram não. Terminou o semestre, eu estava sem grupo, desesperado. Aí alguém me falou, Geraldo, você tem direito de fazer seu TCC sozinho. Eu não sabia disso. Né? Por que eu imagino que a universidade não divulgava muito isso? Porque cada TCC tem um orientador que é pago pela universidade. Né? Aí eu reivindiquei esse direito. Aí que eu fui fazer minha defesa, eu falei, eu não queria falar do meu primeiro grupo, mas eu fui injustiçado e eu preciso que vocês saibam por que eu estou sem grupo. Aí contei. Aí a professora falou, você vai ter que arranjar um tema muito bom. Aí quando eu vi o white metal, eu cheguei segunda-feira lá correndo, falei, professora, descobri
um negócio legal na Savassi, não sei o que. Ela, senta aí. Sentei, existia um negócio chamado máquina de escrever. Como os maias e os incas faziam. Para colocar lá tudo do projeto, né? Como é que era? Não sei como é que é hoje, né, gente? É objetivo específico, objetivo e tal, que é toda aquela apresentação. E ela sabia de nada e coloquei lá. Aí eu mergulhei naquele ministério, primeiro, porque estava me fazendo muito bem, e segundo, para fazer o meu TCC. E eu não sabia nada de metal, repito, né? E uma coisa que foi muito legal, porque a subcultura do metal, gente, ela era muito fechada. Nos anos 90, era cada macaco do seu galho. As, entre aspas, tribos, usava-se a expressão tribos urbanas, né? Não é usada mais. Mas era cada tribo no seu espaço. Não havia diálogo. E a turma do metal era tão fechada que eles só aceitavam 2 subcategorias, thrash e death metal. Dentro do próprio metal, o resto tudo era discriminado. Imagina o white metal. Isso. Mas a turma ia... Não, porque o pessoal do white metal fazia death metal. Sim. Eles faziam death thrash. Eles estavam dentro desse som pesado. Em relação ao estilo, né? Eu falo porque, tipo assim, eu sempre ouvi que esse preconceito em relação ao white metal tinha a ver com conteúdo, né? Tinha aqui em BH, no início não havia, porque, gente, a galera não tinha o que fazer. Então tipo assim, a Savassi ficava lotada, Savassi e Praça da Estação, eram milhares de jovens de preto, BH é a capital nacional do metal, até hoje, né? E aí quando eu descobri um show de graça, e as bandas tinham muita qualidade, quando eu conheci, gente, eu levei um susto, aquela primeira noite que eu subi, eram 200 jovens seculares indo ouvir as bandas. Primeiro momento era a turma secular. Eram 200. E a galera tudo novo. Mais velho era o pastor Fábio, que tinha 25 anos na época. Era tudo adolescente. Eu fiquei assim, encantado. E o pessoal muito ousado era de 8 às 10. De 8 às 9 era pregação. De 9 às 10 música. A galera chegava às 8. Ficava sentado ouvindo pregação. Tudo isso me impactou muito. Até que eu vim fazer depois, com juventude. Eu fico muito nesse impacto, né? Até que depois eu passei a brigar um pouco com os jovens, que eu vi aquilo tão forte que eu fiquei assim, fã do potencial da juventude, né? Depois a juventude me irritou muito, e aí eu joguei para eles uma denúncia. Vem das manifestações da contracultura nos anos 60, que soltaram o slogan, não confie em ninguém com mais de 30 anos. Virou um samba rock no Brasil, do Marcos e Paulo Sérgio Vale, lindo, né? Não confia. Os jovens dos anos 60 não acreditavam nos adultos, né? Porque o adulto vai mandar você morrer no Vietnã, só quer saber de dinheiro, do capitalismo e tal. Não confie em ninguém com mais de 30 anos. O samba rock é lindo, joga lá para você ouvir. Não acredite em ninguém com mais de 30 ternos. Não confie em ninguém com mais de 30 vestidos. Aí, depois eu lembro que eu fiz pregações jogando isso para a juventude. Falei só, eu agora não confio em ninguém com menos de 30 anos. Provocação. Não confio em ninguém com menos de 30 anos, por causa disso. Mas esse é outro assunto. Mas então, a primeira geração ali era todo mundo secular. Aí, os jovens evangélicos descobriram e passaram aí a ouvir a música. E os pastores passaram a proibir, né? As igrejas... Isso ainda estamos ali no início dos anos 90. Isso, início dos anos 90. Os pastores proibiam, entendeu? Descobriram, proibiram jovens de ir, era proibido de púlpito. Era proibido de púlpito. Eu me lembro que foi uma primeira questão que a gente teve que resolver. Primeiro problema que a gente teve que resolver. Houve uma reunião e falou, gente, os jovens das igrejas estão vindo e escondidos dos seus pastores. O que a gente faz? A gente proíbe a vinda deles. E outra coisa, o trabalho não é para o jovem crente, o trabalho é para o secular. Foram os dois argumentos. A gente vai proibir. Eu me lembro que fui eu que defendi
os jovens evangélicos de irem. Eu falei, gente, nós não podemos impedir do jovem evangélico no sábado à noite curtir uma música legal. Eu lembro que eu levantei essa bandeira lá e defendi. Muito bem. Então então a gente tem toda uma geração de Belo Horizonte de jovens que beberam nessa fonte do white metal, e eu sei que isso vai repercutir em muitas outras coisas que vão transformar a igreja. Gente, só lembrando para vocês nem tinham nascido, né? 30 anos atrás. Eu nasci há 30 anos atrás. Exatamente. Eu não. A maioria das igrejas não tinha nem bateria e nem guitarra. Esses instrumentos eram do diabo 30 anos atrás. Sim. Eram do diabo. Né? As igrejas tinham no máximo violão, toda igreja tinha um piano e um órgão, né? Já tinham sido sacralizados, né? Porque quando surgiram também eram do diabo. Todos os instrumentos tem esse processo. Cada geração tem uma dificuldade com o instrumento, né? Mais contemporâneo. Então, é muito forte a gente entender isso, a gente tem que lembrar disso, não é tudo. Cabelo grande era do diabo. Não se falava piercing, falava-se brinco. Brinco era do diabo, tatuagem, tudo era do diabo. Roupa preta era do diabo. Então, o jovem que gostava de música, de rock, que se convertia, ele tinha que renunciar toda a cultura. Tinha as igrejas pentecostais, levava para queimar tudo no monte, né? Sim. Tanta gente queimou tantos discos. Bons discos. Camiseta, discos importados, Pink Floyd. Saudade. Pena. Gênesis. Que triste. Nossa, tanta coisa. Tanta boa. Gente queimou tanta coisa. Valiosa. Né? Então, assim, a igreja tinha muita dificuldade. Então, o que a gente foi perceber, né? Que existia ali dentro daquela juventude da contracultura, eles queriam uma experiência espiritual com Jesus. Eles queriam uma espiritualidade cristã. Mas por que eles não estavam nas nossas igrejas? Porque eles não conseguiam se adaptar ao padrão cultural das igrejas. Então, não era por questão de fé, né? É porque a exigência ali eles não conseguiam se adaptar. Então, o ministério, né, que se chamava Santuário, o objetivo era exatamente levar, né, a mensagem de Jesus ao underground do metal. O chamado do Fábio era muito específico. O pastor Fábio ele veio de Londrina, no Paraná, com a Tânia, com os seus 2 meninos pequenos, Natan e Judá. Natan ainda era de colo, Judá tinha 2 ou 3 anos. E ele veio especificamente evangelizar os Bengals. O que é Benga? Benga é a palavra oficial, porque a mídia chamou de metaleiro. Né? Que é do Red Banger. Isso, que é o Red Banger, batedor de cabeça. Tá. Né? Então, esse pessoal nunca aceitou a palavra metaleiro. Entendeu? A palavra metaleiro é da mídia, né? Igual depois a gente foi trabalhar com os soropositivos, nunca se aceitou a palavra aidético. Assim como o motociclista não quer ser chamado de motoqueiro. Eu até brincava assim nas palestras, né? Nunca fale, aquele motoqueiro metaleiro aidético. Você errou 3 vezes. Aquele motociclista headbanger é soro positivo. Sim. Ou paciente de AIDS. Então, o que a gente foi ver? O chamado do Fábio específico era para a turma do metal, mas outras subculturas foram surgindo. Galera punk, galera mística, galera esotérica. Então, a primeira geração hoje já começou a ver uma mistura. Artistas, atores vieram, não é? Só gente doida também. E já começou essa diversidade, né? E eu vejo que nem o Fábio imaginava. Deus nos dá um tema, mas a gente não sabe que o objetivo de Deus é muito maior do que aquilo que ele nos mostrou inicialmente. A gente não tem nem noção, né? O que ele pretende fazer é muito maior, muito mais amplo. E então, o objetivo do Fábio era o quê? Levar esses novos convertidos para as igrejas. Não era o objetivo fazer uma nova igreja, muito menos uma denominação, muito menos um movimento. O Fábio era um trabalho independente, assim, não era ligado a nenhuma igreja. Não, era totalmente independente. Como eu digo, né? A maioria das igrejas foi contra, se escandalizou, criticaram muito, né? Igual esses mitos que a gente começou falando da caverna. Falava em programa de rádio.
que a gente era satanista, que era anticristo, não deixem os seus jovens irem até eles são do diabo. Era assim. Mas eu acho que... Desculpa, eu tô rindo que eu tô lembrando. Tem uma música que chama Tem Roqueiro na Igreja. Você já ouviu essa? Tem que ouvir, você tem que ouvir. Tem roqueiro na igreja, tocar tão alto ninguém pode escutar. É um negócio... Massa. Coisa boa. Devia ser pra vocês, não sei. Deve ser. Mas é uma música séria, assim, das antigas, né? Que chama falando mal do roqueiro. Fala mal do mal. Tem roqueiro na igreja, tipo assim. Toca tão alto que ninguém pode escutar. Tipo assim, criticando mesmo, entendeu? O roqueiro tá lá disfarçado, atrapalhando o culto. Mas, assim, poucas igrejas entenderam, né? Como, por exemplo, a Quadrangular. Quadrangular tinha um trabalho com jovens muito forte nos anos 90. Então, algumas igrejas quadrangular entenderam, a gente chegou a levar bandas para tocar em igreja quadrangular, mas a grande parte se escandalizou. E eu vejo assim, o que aconteceu no decorrer dos anos que fez a igreja de Belo Horizonte mudar de opinião. Em decorrer de 4, 5 anos, ainda nos anos 90. Então, isso começou em 92, vou dizer que em 97, 98 já tinha mudado. Porque as igrejas passaram a ligar pedindo ajuda. Por quê? Como que eu entendo isso? No início do nosso trabalho, o alternativo, o underground, o LGBT, o usuário de maconha, era quem? Na visão da igreja. Era o ímpio que está fora do arraial. Quando ele vier para a igreja, entregar a vida para Jesus, né, tudo isso será passado, ele será nova criatura. Então, eu vou dizer que tinha essa visão simplória. Aí, no decorrer desses anos, o que a igreja foi descobrindo? Né? A pessoa com crise de orientação sexual não é mais aquela que a gente vê na televisão, aquele efeminado lá na Praça 7. É o filho do pastor. É a próxima. A filha da pastora, que foi consagrada no altar, que veio procurar dizer para os pais que ela tem atração por pessoas do mesmo sexo. Então, o que eu vejo? Quando essas questões foram surgindo no seio da igreja, isso fez que a igreja mudasse o olhar acerca de nós. E as mesmas igrejas que criticavam passaram a ligar pedindo ajuda. A gente precisa que vocês venham dar uma palestra, porque nós estamos com esse desafio. E eu me lembro que eu ficava muito assustado. E eu falava assim, a gente não sabe nada. Nós estamos começando. Mas há uma coisa que nós aprendemos. Nós não temos medo do diferente. Isso era a minha resposta. Nós não temos medo do diferente. O resto, tudo a gente está aprendendo. A gente não tem medo do diferente. Então, a gente começou a ser chamado para muitas palestras nas igrejas. Então, quebrou o preconceito, por quê? Eles viram que aquele trabalho não era um movimento, não era uma febre de adolescente que ia passar, e não era brincadeira, a coisa era pesada, gente, porque nos anos 80 e 90, parte do metal aderia muito a um estilo chamado black metal. Parte do black metal, eu fui aprender que não é todo black metal, parte do black metal aderia a filosofias ocultistas, né? Discurso na capa do disco, fazendo rituais. Isso foi muito forte nos anos 80 para 90, com bandas na Noruega, queimando igrejas, né? Então, tinha uma galera que era muito envolvida com isso, se envolvia com o mundo espiritual, que é real, né? Então, a coisa não era brincadeira. Manifestações espirituais malignas era rotina, era toda semana. Toda semana, durante o show, no meio do show, no final do show, alguém manifestava alguma experiência espiritual maligna acontecia. Isso era a nossa rotina ali. Então, e era muito interessante, a gente fazia vigília no monte, lá no bairro Nova Vista, e era um local que não era de oração, de nada, era um monte mesmo, que diziam que era até desova de cadáver do crime. Caramba.
E a gente passava a noite inteira lá. Sexta-feira... Se tivesse uma caverna lá, hein? Ia ser perfeito. Esse monte já foi loteado. Eu fui lá pouco tempo antes da pandemia. Eu fui olhando lá o endereço. Fui numa igreja que está onde era o monte. O local é muito grande. Construiu muita coisa. Eu fiquei muito emocionado. Forte demais. Falei, gente, era aqui. Lembrei, era aqui que a gente subia. Não tinha nada. Sim. Mas foi assim, foi muito legal. Sexta-feira a gente fazia reunião de oração na Praça da Estação. Sábado fazia culto na Praça da Liberdade. Então era tudo assim na rua. E sábado também tinha o espaço do Refúgio do Rock, onde acontecia shows na Savassi. Isso durou 3 anos. Então, as igrejas viram que aquele trabalho era sério, aquele trabalho não era algo simples, lidava com coisas complicadas. Era muito assim, a cultura do pessoal era muito comum. Havia um rapaz, por exemplo, que ele já era convertido, ele já se dizia convertido, morava no bairro Santa Inês e tinha uns estudos bíblicos nas casas. No início já tinha uns 4 ou 5 durante a semana. Então, por isso que eu falo que eu mergulhei, era todo dia, tinha alguma coisa para fazer, o show, entendeu? Então, eu fui pro show, gente. Eu fui pro show do Ramones, desculpa. Ninguém é perfeito. Ramones e Sepultura, no mesmo show. Olha isso. A formação original do Ramones, lá no Parque do Gameleira. Eu fui, tá? Desculpa. Ninguém é perfeito. Então. nosso operador deu uma risada aqui. Foi mal, né? Desculpa. Não tem jeito, você vê que é só os caras. Não traz gente pouca. A gente mergulhou na noite no show, no underground e tudo. E, então, as igrejas foram vendo que o trabalho era sério. Eu me lembro, muitas experiências, né? Eu me lembro que a gente foi para a primeira igreja batista lá na Praça Raul Soares. Nós fomos falar lá. Eu fui de lá a vida inteira. Você foi? Nossa, a experiência foi muito marcante. Porque eu lembro, assim, ao longo da vida de sempre aparecer a gente da Caverna do Adulão lá. Isso. Tipo, eu na minha infância, vindo gente da Caverna do Adulão pregar lá, dar uma palestra, dar um estudo. A gente ia lá quando tinha culto de missões. Eu me lembro de uma primeira missionária brasileira na Albânia, quando a Albânia ainda era comunista. Me lembro muito dessa mulher. Mas eu me lembro que a primeira vez que a gente deu uma palestra, não vou lembrar agora os detalhes, mas o que marcou? No final da palestra chegou uma senhora e só falou assim, com os olhos cheios d'água. Falou assim, ai, se o meu filho conhecesse vocês, ele estaria aqui hoje. Ela fez aquele lamento de mãe, olhando pra gente, todo mundo cabeludo, roupa preta. Ela profundamente, ai, se meu filho tivesse conhecido vocês. O que a gente foi saber depois? O filho dela gostava de rock, não conseguiu ficar na igreja, saiu da igreja por alguma razão, tinha falecido. Não sei por quê. Mas foi o lamento dela, né? De ver, poxa, eles são iguais ao meu filho. Meu filho era como eles, gostava da cultura deles, mas não foi entendido na igreja. Teve que sair da igreja e não está aqui. Então, eram experiências assim, muito fortes que a gente tinha. E os convites foram tantos que em 2000 a gente fez o primeiro Congresso Nacional Underground Cristão, lá no Rio de Janeiro, na comunidade S8, que foi a primeira comunidade cristã alternativa do Brasil. A S8 é fruto da Revolução de Jesus. Saiu um filme recentemente sobre a Revolução de Jesus. Nós vamos fazer uma sessão lá na Caverna mês que vem. Tá? Legal. Iria ser sábado agora, só que algumas pessoas que têm que estar na sessão não tiveram imprevistos, então a gente adiou. O que foi a Revolução de Jesus? Os anos 60 foram a grande década da contracultura. Né? Movimento hippie, paz e amor, movimento Black Power, negro, movimento feminista, final da década, né? Stonewall, movimento gay. Então, foi a década que mudou o mundo. E a contracultura foi buscar outras formas de percepção, de relacionamento, né? Abandonando a família tradicional, toda a crítica, né? Ao mundo ocidental e tal. E em 1970, os Beatles se separam. John Lennon, primeiro disco solo, faz uma música chamada Deus. E nessa música ele fala assim, não acredito em Deus, não acredito na Bíblia,
não acredita em Krishna. Eles tinham ido à Índia buscar nas fontes do hinduísmo. Trouxeram um guru hindu para cá. Então, ele mostra o desencanto com tudo. Ele fala, não acredito em Zimmerman, que é o Bob Dylan. Não acredito em Beatles. O sonho acabou. Então, essa música e uma entrevista que ele deu para a revista Rolling Stone na época é considerado o fim oficial da utopia hippie. E o John Lennon explica, ele fala assim, gente, nós pensávamos que íamos mudar o mundo, mas nada mudou. A única diferença é que vocês estão com cabelo grande como eu. Fora isso, nada mudou. Eu não acredito em mais nada. Não olhem para mim, não me sigam. Eu vou cuidar de mim e da minha mulher. Só acreditem em mim e na minha mulher. Vocês assistiram Forrest Gump? Sim. Forrest Gump é uma cena que é exatamente isso. O Forrest Gump, ele é abandonado pela Jeannie, a amada dele, né? E que ele acorda assim, né? Ela não está no quarto, ele desce, mostra ele sentado na sala, né? A sala ficou imensa, que é o vazio da alma dele. Sim. Ele olha pro tênis que ela havia dado de presente para ele e ele começa a correr. Ele corre até a cidade, ele corre até fora da cidade. Muito bom isso. E ele fica correndo 3 anos, 6 meses e tal, e a galera vai seguindo. Sim. Né? E é muito forte. Aquele momento que ele está correndo, ele para, numa BR assim, e volta. E os asseclas falam assim, ele vai falar alguma coisa. Aí ele volta e só fala assim, tô cansado. Sim. Todo mundo casa. Esperando uma frase. E o pessoal fala assim, gente, isso foi exatamente o que o John Lennon fez. Sim. Porque os Beatles, eles eram os gurus da nova era. Gente, era um fenômeno que acho que muito difícil acontecer uma vez na história da humanidade, fenômeno Beatles. Pra gente ter ideia, gente, foi tão forte, foi tão mítico, que mães nos shows levavam filhos doentes, na esperança de que eles fossem curados. Que loucura. Então, isso é uma das coisas que pirou a cabeça deles. Imagina, eles começaram a banda, eles tinham 17 anos. Ninguém tem estrutura para isso. Eles tiveram que parar de fazer show, né? Porque o negócio eles não conseguiam ouvir nada. Eles faziam o show inteiro sem ouvir nada, por causa dos gritos da plateia, que era o tempo inteiro. Houve até casos de descobrir que depois cada um tocou uma música diferente. Não sabiam. Imagina. Que loucura. Aí imagina, eles olham para a plateia, há uma mãe com uma criança doente olhando para eles, como se fossem divindades. Eles não deram conta, né? Ninguém dá conta disso. Então, assim, enquanto John Lennon canta o Desencanto, o que aconteceu? Milhares de hippies tiveram experiência pessoal com Jesus. Isso foi chamado da Revolução de Jesus pela mídia secular. A mídia secular descobriu. Na nossa seção de filme da Caverna vai haver uma exposição com revistas originais da época, com discos originais, com vinis. A revista Time, norte-americana, de 71, estampou na capa um desenho de Jesus escrito The Jesus Revolution. Eu tenho revista francesa, tenho revista brasileira, tenho revista norte-americana, todas originais falando desse fenômeno. Aí, os jovens agora, era droga psicodélica, agora estão falando de Jesus, né? E foi o que eu chamo de verdadeiro avivamento. Porque não houve liderança, não houve campanhas das igrejas, foi fenômeno espontâneo e que aconteceu simultaneamente em várias partes do mundo. A gente tem muitos relatos na América do Norte, muitos relatos na Europa e muitos relatos no Brasil. É nesse momento que surge a comunidade S8 lá no Rio de Janeiro. Ela é fruto da Revolução de Jesus. Então, nos anos 70, a S8 é a igreja dos hippies no Rio de Janeiro. Aqui em Belo Horizonte é a Batista Peniel. A Batista Peniel era a igreja dos hippies. Né? A Batista Peniel ela nasceu da Lagoinha. Era todo mundo da Lagoinha, né? Então, anos 70 ali, os hippies lá. E em São Paulo havia o tio Cássio, que também era o pastor da galera. Até o nome é diferente, né? Tio Cássio, não é pastor Cássio. Né? Na S8, tio Gerê e tia Nilda. Gente, a história é muito sensacional. O tio Gerê, ele foi governador do estado do Rio de Janeiro. É mesmo? E do partido da ditadura, da Arena. Que loucura. Então, ele era do partido da Arena e
eu tenho lá, nosso acervo tem lá nas revistas da época, foto dele com Costa e Silva, né? Depois foto dele com Médici, é o período que ele pegou de 67 a 71, era um mandato de 4 anos. E foi super elogiado, terminou o mandato como governador do estado, elogiado pela oposição e pela imprensa. Diziam, entrou pobre, saiu pobre da política. Um cara que nunca se perdeu. Foi advogado, foi prefeito de São Gonçalo, depois governador do estado do Rio de Janeiro. E aí, os militares queriam que ele exercesse um segundo mandato. Porque, vamos lembrar, não havia eleição. Sim. Importante dizer. Tem que te dizer. A eleição vai ser só depois. Anos 80, 88, né? 88, né? Que o Brasil elegeu o Collor. Que agora está aí quase sendo preso. Sim. Então não havia eleição para governador. E o Tijerê recusou o segundo mandato. Por quê? O filho dele mais velho, chamado Cláudio, procurou o pai e falou: estou viciado em drogas. Né? As drogas já estavam entrando, a sociedade ainda não tinha percebido, as revistas já estavam falando do assunto. E o Tijerê pegou o Cláudio, um amigo do Cláudio, e falou assim: ó, escreva o nome dos amigos de vocês daqui de Niterói. Na época, a capital do Rio de Janeiro era Niterói, o Rio de Janeiro é estado da Guanabara, tá? Depois você procura lá no Google saber dessa história. Então, o Palácio do Governo era em Niterói. Aí ele falou: pega o nome dos seus amigos aqui de Niterói que estão viciados. Essa lista deu 80 nomes. Deu em 1970. E aí o tio G largou a política para cuidar do filho e dos amigos do filho. Começou na casa dele, né? Aí teve que alugar um espaço maior. Depois eles compraram uma chácara em Marambaia, que é na região assim, rural de São Gonçalo. E é lindo, gente. Vocês têm que ir lá conhecer. Porque os hippies que fizeram o templo é diferente de toda a nossa arquitetura religiosa, né? Principalmente nossos caixotes presbiterianos. Alguns. Na frente do presbiteriano aqui. Ele pode, tá, gente? Frente, gente. É porque ele veio de lá, então tem lugar de fala. Veio de lá. Não, a minha igreja de BH, a gente era a única que ainda tem, né, muitos símbolos lá no púlpito, né? Porque as igrejas esvaziaram. Gente, vamos dizer, né? Na época da reforma, era tanta idolatria, etc e tal, né? Verdade. Que os reformadores, né? O Calvino, deram uma enxugada. Vão dar uma enxugada, entendeu? Só que enxugou demais. Sim. E aí o templo lá tinha muitos adereços. Qual que era a diferença, assim, dos tradicionais? A única diferença da primeira é que lá na frente tinham vários símbolos em cima, tudo bem moderno, o templo é moderno, né? Significando Deus Trino, eternidade, um círculo, eternidade, legal. Tudo muito bonito. Mas os mais tradicionais, assim, puristas, eram contra. Achavam que aquilo era idolatria. Havia se pegando debate dentro da igreja. Mas e a igreja lá dos hippies, né? Como é que Mas era a dos hippies era muito lindo. Parecia esses filmes Senhor dos Anéis. Entendeu? O templo, todas as luminárias feitas de madeira. As portas esculpidas de madeira. As janelas todas feitas com vitrais, né? Com vitrais. A gente gosta. Isso, vitral. Exatamente. Gente, vocês têm que ir lá. É lindo. Fui lá a primeira vez. Tá lá ainda, assim. Tá lá ainda o sítio de Marambaia. Muito bonito. Conservaram tudo. Comunidade S8. Comunidade S8. Ainda tá nativa e tal. Dessa comunidade S8 nasceu uma filha que se chama Comunidade Ajuntamento das Tribos, que está mais dentro da cidade de São Gonçalo. Então, há mais de 10 anos que o nosso contato é com essa filha que é Ajuntamento das Tribos. Então a gente perdeu o contato com a S8 de Marambaia, né? Eu não sei como é que tá, né? Eu não sei, assim, pós-pandemia, estou sem informações. Existia uma S8 em Niterói e uma S8 no Rio de Janeiro, né? Então eram 3, não sei como é que está hoje. E a filha que nasceu, que se chama Comunidade Ajuntamento das Tribos, gente, é o melhor encontro do ano. Todo feriado 7 de setembro. É o melhor encontro. Eles acharam, né, tem lá no centro de São Gonçalo,
local muito, só prédio, viaduto, movimento, tem um morro lá. Eu acho que é isso. Há uma área que ficou longe de construção, que eu acho que é porque é um morro muito alto. Quando eles compraram ali, tamanho de uma chácara, era quase que um lixão. O pessoal entrou, virou um Éden. Eu falo, gente, eles têm um dom. Vocês têm que ir lá. É lindo, 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 lindo. Todo mundo fica acampado em barracas. Tem 2 palcos, né? Tem um palco que é dentro do templo. Tem um palco lá atrás, uma pista oficial de skate. Massa. Que eles fizeram. Aí sim. Então rola uma banda lá, termina a banda, já começa a outra. E é o melhor. E tem palestras, e muita música, muita psicodelia. Imagina um Woodstock legal com Jesus. Sim, imagina limpo, Woodstock limpo. Então, assim, voltando, o que eu falei? No ano 2000, o primeiro congresso underground foi na S8, lá em Marambaia. Né, eu lembro que da lista de palestrantes estava o pastor Fábio, o pastor Tigerê, né, que era o fundador de lá, o Batista da banda Antidemon, né, vocalista da banda. Ele teve um imprevisto, não pôde ir, né, mas eu lembro, e tinha também um Dadá Figueiredo, que era surfista, né, tá lá. Então, assim, a gente fez esse congresso e 2001 não conseguimos fazer, 2002 não conseguimos, 2003 o Diniz. O Diniz, né, conhecido hoje pela Escola Avalanche, ele estava numa igreja alternativa chamada Milícia, lá em Vitória. Ainda não tinha história de milícia no Rio de Janeiro, tá? Então o nome não era queimado. Então chamava Milícia Missões Urbanas. E o Diniz falou, vou fazer o 2º congresso aqui em Vila Velha. E não tinha recurso nem nada, tal, e o Diniz, na loucura dele, conseguiu uma escola na praia em Vila Velha, foi pro Ceasa, conseguiu fruta, e foi a galera. E foi muito legal, né? Na época, a gente já tinha aqui o programa do Balaio, do Alex Passos. O Alex foi lá e deu uma grande cobertura pro programa Balaio, bem legal. E nesse congresso, né, a demanda era tão grande, gente, das igrejas, para falar disso, para falar de dependência química, para falar de sexualidade e tal, que a gente pensou assim, nós temos que formar líderes para dar palestras. Daí que surgiu a ideia de uma escola de missões urbanas. E em janeiro de 2004, então, surgiu a Avalanche Missões Urbanas, que é fruto desse congresso. Olha só. Né? Olha, como legal. escola de missões urbanas underground. Né? Então surgiu a escola Avalanche, que está lá, né? 2004, vai fazer 20 anos. Nossa, o tempo voa. Tá passando. E o nosso tempo aqui já deve estar quase. Sim. Caramba, então, congresso... Como é que era o nome do evento? Porque eu acho que quando eu fui lá Nacional Underground Cristão. Quando eu fui lá na caverna, eu vi algumas fotos, eu vi, não lembro se recorde de jornal, talvez, vi alguma coisa desse congresso, né? Sim. E aí foi de lá então que surgiu a Avalanche. Isso. Caramba, legal demais. Surgiu e aí, Avalanche. mas nessa época, eu não sei se eu perdi na história aí, já tinha a caverna? Já a caverna era vira igreja em 95. Então, de 92 a 95 foi o ministério. O ministério... Por que virou igreja? Como é que é o nome? Ministério Santuário. Santuário, sim. Porque existia, eu acho que ainda existe nos Estados Unidos, uma igreja chamada Sanctuary. Um pastor chamado Bob Beeman, cabeludo, do metal. Nos anos 80, explodiram bandas de white metal nos Estados Unidos. E tudo menino novo, adolescente. E esses meninos evangelizavam, distribuíam bíblias nos shows, né? O Bob Beeman viu que eles não tinham nenhuma liderança. E os que se convertiam não tinham como ir para as igrejas dos meninos, né? Porque a igreja não entendia a questão cultural. O Bob Beeman, então, ele abriu a igreja Santuário para discipular os jovens cristãos das bandas e receber os novos convertidos. E a gente era tão ético que para usar o mesmo nome, olha só, isso que anos 90, né? Nós escrevemos uma carta, tinha um negócio chamado carta. Como os maias e os incas. Mandamos para o Bob Beeman pedindo autorização para usar o nome Santuário no Brasil. Ele demorou 6 meses para responder. Ele falou, gente, desculpa, é porque a gente mudou de cidade,
A igreja estava numa cidade, mudamos e tal, ficou feliz de saber que a coisa estava acontecendo no Brasil e abençoou. Então a gente usou o nome santuário, inspirada na igreja norte-americana. E então o que o pastor Fábio tentou durante esses 3 anos? Pegar os convertidos e levar para as poucas igrejas que apoiavam. Aí o que a gente percebeu? As poucas igrejas que apoiavam, a gente percebeu que o pensamento do pastor era assim, esse Fábio, cabeludão, pelo menos ele está lá evangelizando. Então, o Fábio vai lá pescar o peixe, sim, e nós vamos... E a gente assa. E a gente assa. Eu não pensei tão longe. Eu fui mais bonzinho. Né? A gente limpa o peixe, usava muito essa expressão, né? Sim. Agora, e limpar o peixe agora que você já converteu, você vai largar essa bateria, essa guitarra, essa roupa, tudo igualzinho. Né? Igualzinho todas as igrejas. Então, quando o Fábio percebeu isso, o Fábio percebeu que precisava assumir aquele grupo como igreja. Os novos convertidos não entendiam por que o Fábio queria levar todo mundo para outra igreja. Para eles, o santuário era a igreja deles, o Fábio era o pastor. Estava resolvido, né? E o Fábio, quando ele percebeu que tinha que assumir como igreja, ele foi muito sábio. Ele não quis assumir sozinho. Aí ele chamou o Eduardo, que já era pastor, que tinha uma célula na casa dele, e era amigo dele. O Eduardo tinha nada a ver com rock, com underground, né? Branco, de olho claro, médico, classe média, não tem um piercing, uma tatuagem, um cabelo grande, nem nada. Sim. E falou assim, Eduardo, você quer assumir essa galera comigo? O Eduardo orou 1 mês e disse sim. Então, a gente já virou igreja muito eclética, porque o Eduardo trouxe a galera, entre aspas, convencional. Né? A mãe dele, né? O pessoal que não tinha nada de rock, de pista, tatuagem, misturou com a turma do rock, do punk, místico, esotérico, com moicano, com 1000 piercings. Então já virou uma mistura. E foi a nossa primeira divisão, que uma turma de 15 meninos não queriam uma igreja só do metal. Eles queriam ou eles não queriam? Eles queriam uma só do eles metal. achavam que a igreja tinha que ser só pro metal. Né? E eles avisaram pro Fábio, saíram, e foi muito interessante, gente, cada geração, né? Você vê, parece que é cômico, né? Mas eu me lembro, eu estava lá no dia, na Praça da Liberdade, no culto, eles chegaram lá, procuraram o Fábio educadamente, falaram, a gente não aceita o pastor Eduardo, que ele não tem nem cabelo grande. Falou isso. Foi um dos argumentos, nem cabelo grande ele tinha. Olha só. Então, estava descaracterizando. Estava descaracterizando. Não é um de nós e tal. Não tem nada a ver, é outra coisa, né? Eu poderia até explicar o pensamento deles, né? Mas graças a Deus, o Fábio entendeu. A ideia nunca era formar um gueto específico, né? Inclusive, gente, é uma coisa que eu sempre digo, a igreja brasileira tem que ser expressão da diversidade, porque é o país de maior diversidade no mundo. Se eu estiver errado, vocês me ajudem, né? Qual o país que tem essa diversidade étnica, né? Essa diversidade cultural? Não tem outra nação que tenha tanta diversidade. Então, eu vejo que a igreja brasileira tem que ser retrato da diversidade maravilhosa que é o nosso país. Então, em 95 virou igreja, ficamos sem nome 2 anos, porque o medo de colocar nome virar movimento, virar denominação, a gente sempre querendo ser um braço da igreja. É complicado ficar sem nome. O pastor Fábio tinha se mudado para Londres em 97 e o pastor Eduardo leu lá 1 Samuel 22, né, que Davi se escapou de Saul e se escondeu na caverna de Adulão. Foram ter com ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem amargurado de espírito. Davi se fez líder deles, eram com Davi 400 homens. Eduardo leu e falou, gente, achei isso a nossa cara. Que tal o nome? Os mais velhos falaram que nome horrível, vou ficar com vergonha, né? Mas foi a ditadura da juventude. Sim. Então veio o nome assim. Você é velho, você não sabe Caverna nada, de Adulão. não deixa a gente... Veio o nome, né? Hoje é tranquilo, ninguém espanta, né? Mas gente, muitas vezes eu não falava o nome da igreja que tinha que explicar. A pessoa ficava escandalizada, repreendia. Tá errado. Sim. E falava, irmã, você não leu a Bíblia, né? o nome da minha igreja está na Bíblia, da sua não está não. Exatamente. Exatamente.
Eu tenho uma notícia pra você. Muitas vezes a gente tinha que preguiça. Que igreja você é, irmão? Comunidade evangélica. Comunidade. Só pra não ter que explicar. Sim. Hoje ninguém escandaliza mais. É a igreja... E aí, era no início essa questão do acolhimento, né, da galera do metal. E como é que foi, assim, ao longo do tempo para vocês como igreja? A igreja se tornou uma outra coisa? A igreja, ela continuou com esse foco mais underground? Como é que isso... Então, você falou 95, né? 95... Eu sou ruim de conta. Você tá fazendo a conta? A conta. 28 anos, é isso? 28. É porque eu tenho 26, eu tenho 27. 28 anos, né? De igreja, assim. O que mudou, assim, de lá pra cá? Eu vejo que, assim, os 15 primeiros anos, o muito forte da igreja foi a galera envolvida com música. Sim. 20 anos atrás, a Caverna tinha 20 bandas de membros da igreja. Então, era 80 jovens, 4 por banda, né? Sim. 80 jovens envolvidos com música. Nossa. Eu lembro que eu fiz um relatório na época. Eram 17 de metal. Uma de hardcore. Olha só. Uma de grunge, do Thiaguinho, que depois foi para Brasília, bem Nirvana, e uma de rock and roll, mas 17 de metal. Olha que fino. Então, assim, era muito forte. 90% dos membros da igreja eram jovens. Né? A questão da underground mudou, da música mudou, muita galera se casou, teve filhos e tal. Então, o perfil muda, cada época muda, cada geração muda, né? O perfil do nosso braço, do alcance, do alternativo, nos anos 90, eu me lembro que a primeira, vou chamar da primeira geração da contracultura, segunda geração, nós fomos trabalhar em ONG AIDS, né, apoiando pessoas com HIV AIDS. No final dos anos 90, fomos trabalhar com travestis. Ficamos 5 anos nesse projeto com travestis. Na virada para os anos 2000, fomos para cidades esotéricas, São Tomé das Letras, em Minas, e Alto Paraíso de Goiás. Né? Fomos esses nichos. Entrando para os anos 2000, nós subimos a favela. Fomos para o Morro das Pedras. Né? E tudo acontece assim, um convite, uma necessidade. Eu me lembro quando a gente subiu para o Morro das Pedras, os meninos que subiram eram de banda de metal. O Átila, o Sagui e o Kilmer. Átila e Sagui tinham banda. E tiveram que aprender o que era a cultura da favela. Que na época era rap, antes ainda do funk. E é muito lindo, eu vejo o Átila aprendendo rap, cantar rap para dialogar, né? Então, dessa subida para a favela, a gente tem o projeto Reconstruir, que tem mais de 15 anos, né, que está lá até hoje. Nós trabalhamos com crianças e adolescentes do Morro das Pedras, né? Inclusive eu dou aula lá de teatro. Exatamente. O bravo aí, ó. Legal, então é o fruto que está lá, né? Temos pessoas missionárias espalhadas pelo Brasil, temos gente em base da Jocum, temos o Pimenta na Jocum de Porto Velho, o Diniz da Escola Avalanche, né, é membro dos missionários da Caverna. Então a gente tem assim uma diversidade, né, hoje, né, uma diversidade. A questão da música alternativa não é tão forte como antes, né? Nós temos o pastor Simon, que é o pastor da Caverna, está voltando o trabalho que desenvolve em Angola. Ele tem uma banda, ele foi vocalista da banda The Joke, que é uma das primeiras do white metal no Brasil, foi vocalista e tal. Depois a The Joke fechou, criou a banda Trombada. E nós temos os meninos da Caverna que antes de converter era de banda secular e continua na banda secular. Então, assim, misericórdia. Então, assim, o número de pessoas envolvidas com essa questão da música, eu vou chamar de música alternativa, é muito menor do que era antes, né? Mas a gente continua envolvido com um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada loucura, né? Eu, pessoalmente, o que eu vejo, né? Eu transito um pouco em tudo, né? Vou em tudo, nas atividades, nos eventos, nos shows, eu amo. Fiquei louco durante a pandemia, né? Falei, tem que voltar para a noite, para o show, para a obra, para Matriz, as casas de BH, né? Autêntica, sim, né? Sensacional,
teve o carnaval Camisas Pretas lá no Gameleira. Gente, é um momento maravilhoso, a gente encontra muita gente, encontra todo mundo, acontece tudo, abraça, abriu o coração, muita música, muito legal. Então, assim, graças a Deus eu gosto de estar participando de tudo, mas eu vou dizer que, se for dizer qual que é o meu nicho, meu rebanho, eu digo que é a galera com questão psiquiátrica. Vou dizer que isso se tornou o meu nicho de rebanho. Tá? A galera que tem algum diagnóstico, bipolaridade, depressão, crise de ansiedade, e que eu vejo que isso hoje se tornou a regra e não a exceção. Né? Então, meu trabalho pastoral, pessoal, direto, é principalmente com essa categoria de pessoas, com essa categoria de necessidades. É uma demanda que chega a mim diariamente. Eu fui falar em Curitiba sobre espiritualidade e saúde mental, e alguém perguntou, como que a igreja vai tratar essas pessoas quando vierem para a igreja? Eu falei assim, as pessoas já estão todas na igreja. Caramba, sim. E não estão sendo vistas. Só dessa pergunta já mostra que elas não estão sendo vistas. Exatamente. Né? E parece que é uma coisa, elas estão invisíveis ali, né? Eu até brinquei, falei, Santa Ceia na Caverna Rivotril. Meu Deus. Tá cheio. Sim. E é um grande perfil do mundo contemporâneo, né? E é um grande paradoxo. A gente está num momento, assim, entre aspas, com a tecnologia, né? Olha aqui, a nossa tecnologia aqui, gente. Eu agradeço a Deus todo dia pela tecnologia, né? Ontem a gente fez uma reunião da Diaconia da Caverna por meeting, né? Sim. Eu sempre agradeço, eu falo, gente, eu sou da geração das cartas escritas. Sim, com a máquina de escrever. Você não ligava para a pessoa porque interurbano era caro. Sim. Entendeu? E no início do celular, você só podia ligar para sua operadora. Sim. Ligar para outra era caríssimo, via a conta altíssima. Eu sou muito novo, mas eu peguei muito essa mudança, então eu agradeço muito a Deus. Agora, paradoxalmente, essa geração que tem mais acesso à tecnologia, a transporte, a viagem, tudo, estão dizendo que é a geração mais deprimida da história, né? Que está aí. Então é o nosso desafio contemporâneo. Sim. Né? Caminhar junto, rir com os que riem, chorar com os que choram. Isso é resposta de Deus para essa geração ansiosa. É verdade. Deprimida, bipolar. E todos os diagnósticos que antes, né, as pessoas, existia isso, claro que sim, mas não tinha o diagnóstico, né? Eu vejo até na caverna de Adulão, né? Ajuntou-se a Davi todo homem amargurado de espírito e todo homem que se achava em aperto. Né? Então eu vejo que se fosse dar um diagnóstico para aquela galera, devia ter uma galera com crise de ansiedade, com síndrome do pânico, com bipolaridade, com depressão, né? Com certeza. Então, gente, não há nada novo debaixo do sol. É muita história, né, Geraldo? É muita história. Muita história. Eu queria te ouvir a respeito desses dois assuntos, né? Dessa questão da saúde mental e dessa questão do diálogo do cristão com a cultura, né? Porque eu acho que você é uma pessoa que faz isso, digamos assim, lá na linha de frente, digamos assim, igual você falou, e vai nos eventos, participa ativamente, está lá no meio. E uma coisa que eu percebo é que a galera tem muito medo, né? Tem muito receio de estar nesses lugares. E é claro, né? Às vezes ser mal falado, ou sei lá, ou às vezes desviar mesmo, né? A pessoa tem medo de estar lá e tipo assim, o que eu vou fazer quando eu estiver lá? O que você fala para essas pessoas assim? O que você acha que é importante pensar sobre essa questão do diálogo do cristão com a cultura, sobre estar lá ou não? É muito interessante, porque eu vejo que ainda existe... Ok. Ainda existe preconceito dos dois lados. Sim. A galera secular, muitas vezes acha que crente não participa disso e vice-versa. Né? Mas você vai ver que a questão da cultura está na Bíblia. É tudo que está lá. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou. E eu vejo que a igreja, ela não entende muitas vezes que tudo é cultura. E ela tem preconceito contra a cultura que se chama arte. Então, por exemplo, o pastor lá, tradicional, que vai comprar um carro, ele está fazendo uma escolha cultural. A esposa que vai comprar uma roupa, vai escolher o móvel da casa, está pegando bem tradicional, né?
a escolher a cortina, tudo é cultura. O design do carro, o design do liquidificador, tudo é cultura, a roupa que ela vai comprar. Eu me lembro que ainda nos anos 90, uma irmã falando assim, ai pastor, falando da roupa preta, você não acha que é o mundo entrando na igreja? Aí eu olhei para ela assim, essa é a frase. Tava toda bonitona, né? Aí eu falei, irmã, você tá muito bonita, bem vestida, e você comprou no shopping, né? O shopping não é evangélico, né? Sim. O shopping é secular, né? A loja que você comprou é secular. Também não é o mundo entrando na igreja? Aí ela riu, sim, tá certo, pastor, ela entendeu. Sim. Então, acho que a primeira coisa que a igreja tem que desmistificar é entender isso. Tudo é cultura. Por que a gente tem medo da arte? Sim. Né? Tudo é cultura. Por que tem medo da arte? Por que tem medo da música? Então, tem muita história da música que influencia, vem de uma teologia que falou que o anjo caído, Lúcifer, era ministro da música e tal, que a teologia contemporânea está rejeitando essa interpretação, né? Já há algum tempo. Então eu acho que vem daí, essa história do Lúcifer, que era ministro de música, caiu, então ele usa a música para destruir multidões. Eu ouvi muito isso quando eu era Ouviu? criança. Que aí é a música do mundo, né? É. E aí eles colocam a música num lugar ou muito mais elevado, né? Digamos assim, num lugar místico, né? Isso. Ou num lugar muito abaixo, né? É sempre esses extremos, assim, né? E é uma compreensão muito limitada, porque assim, tudo tem música, né? Parabéns para você é uma música secular. Sim. Marcha nupcial é uma música secular. O crente vai no cinema, todo filme tem trilha sonora, que é a música secular. Assiste televisão, assiste série, assiste novela. Mas você pegar o disco e tocar já é problema. E isso, eu passei muito por isso. De pastores pedindo, ô irmão, eu entendo seu ministério, mas por favor, aqui na igreja eu falo para os adolescentes não ouvir música do mundo. Complicado. Eu vi muito isso. E você com a Rita Lee lá, tirando foto? Não imagina, né? Foi com a Rita Lee, eu lembro que eu falei de Jesus para ela, né? Assim, aquele ambiente, né? Não dá para você aprofundar, né? Porque ela tá ali com um monte de gente, fazendo foto com todo mundo. Eu lembro que falei, né? Todos os artistas, quando eu tenho oportunidade, eu falo alguma coisa, né? Todos recebem muito bem. Sim. A Rita Lee, de uma maneira mais profunda, eu sei que ela fez oração entregando a vida para Jesus, com a Baby. Baby que me contou, o Baby do Brasil. Baby falou anos atrás, antes da pandemia. Falou, a Rita Lee já entregou a vida para Jesus orando comigo. Né? A Baby é um bom exemplo. Eu acho que a gente vai falar. Por quê? A Baby converteu, ficou 10 anos só no gospel. E aí, eu me lembro que houve um ano que eu virei para ela e falei assim, Baby, volta para o secular. Por uma razão simples. Você tem acesso às cantoras do secular, aos artistas que as cantoras do gospel não têm. E ela, não, Deus me tirou de lá, eu não posso andar para trás. Meu estilo é gospel, as cantoras norte-americanas. Eu falei, baby, gospel norte-americano é uma coisa, gospel no Brasil é outra, é sinônimo de evangélico. E aí, na época ela não entendeu, passaram-se os anos, através do filho dela, ela voltou para o secular. E foi recebida de braços abertos. Né? E voltou para todo meio que ela tem acesso, que ela conhece todo mundo. E ela é convidada para fazer show com todo mundo. Sim. Né? Elza Soares. É uma figura muito importante. Ney Mato Grosso, para a Maria Rita. Né? Artistas que são de outras expressões religiosas, artistas que são das religiões afro e tal, como Maria Rita. Né? Todo mundo chama Baby para dividir palco. Então, e é muito lindo, que ela tem muita sabedoria e ela tem presença muito forte, gente. A Baby é 1000 volts. E ela sabe comunicar bem as coisas de Deus, sem religiosidade. Eu me lembro que o primeiro show dela, na volta pro secular, foi ela e o filho. E quem me contou primeiro foi Marquinhos, Palavra Antiga. Sim. Ele falou, Geraldo, eu viajei de Vila Velha pro Rio, morrendo de medo. Falei, ou ela desfiou, ou ela vai queimar o filme. Sim. Vai queimar o filme e vai começar a pregar. Ele falou assim, aí ele falou tudo.
Tudo ele vendo. Na hora que Caetano Veloso entrou, primeira vez, eles cantaram Menino do Rio. Nunca tinham cantado juntos. Aí, antes do show, passou Matrix. A Baby faz uma metáfora com Matrix. Ela, aí na parte do Caetano, ela virou e falou assim, Caetano, quando eu era menina, eu via vocês na televisão, e eu falei assim, Deus, eu quero ser amiga desses caras. E eu virei amiga de vocês. E Caetano, as coisas que você escreve são uma matrix de Deus pro meu coração. Olha só. Olha que lindo a linguagem. Aí o Pedro Bial, naquela noite, ele escreveu assim, hoje a Baby do Brasil abalou meu ateísmo. Olha só, caramba. Escreveu num blog dele que lá. Legal. Hoje a Baby, então. Então eu fiquei muito feliz, porque a Baby voltou à carreira secular e nos bastidores, de maneira sábia, ela está comunicando tudo do reino e ela não perdeu a alegria, o cabelo colorido, a música, o rock e comunica. Para mim é um exemplo maravilhoso de artista, porque nenhum artista quer rótulo. Nenhum artista quer rótulo nenhum. Entendeu? Se é secular, se é cristão, qualquer rótulo. Artista odeia rótulo. Então, é um artista que está fazendo o seu trabalho e está comunicando, né, sem precisar ser de uma maneira tradicional, que é uma forma que chega ao coração das pessoas. Sim, lindo. Né? Então eu acho muito lindo isso. Aqui na Virada Cultural em BH, acho que foi 2017, foi lindo, porque lotou, a plateia cantava todas as músicas, todas. E ela cantou com Otto, de Pernambuco. Otto convida Baby. O Otto cantou a parte dele, depois ela entrou como convidada, e ele falou assim, gente, vocês vão ver a Baby. A Baby é uma deusa, a Baby, tudo era Baby. Houve um momento, gente, que ele foi para a beirada do palco e abaixou para tomar o uísque. Eu estava lá e eu vi. Aí ele fez assim com o copo, olhou para trás 2 vezes, abaixado. Aí ele falou assim, gente, essa é a primeira dose, mas alguém pôs a mão em mim. Aí ele virou para a direção do camarim e falou assim, Baby. Sim. Baby. Sim. Já sei que é ela. Foi. Que legal. Já sei, Baby. Então, assim, as pessoas perto dela estavam tendo experiências muito genuínas, muito legais. Né? Muito legais. Então, eu acho que é isso. O cristão, ele tem que estar em todo lugar. Entendeu? Ele é motorista de Uber, ele é comerciante, ele é empresário, ele é político, ele é artista, ele está no palco e ele é nascido de novo, ele está cheio de Deus. Aquilo que ele fizer, a Bíblia fala que você fizer, faça como quem faz para Deus. Da melhor maneira, né? E comunica. E uma maneira maravilhosa de comunicar o evangelho é servindo. Né? Jesus lavou os pés dos discípulos. Falou, se vocês quiserem ser meus discípulos, tem que fazer isso. Então, onde você estiver, aproveita, né, para estar com as pessoas, para servir. Né? E comunica. A arte, então... Sim. Amém. Amém, pastor, né? Vamos fechar? Vamos fechar. Vamos pro Fofoca Reversa? Sim. A gente tem um quadro aqui chamado Fofoca Reversa, Geraldo, que a gente fala mal das pessoas, mentira. Tem umas aqui, não tem uma lista. Não, é falar bem das pessoas, Ótimo. falar bem de coisas, Ótimo. indicar coisas, indicar livro, página, o que você quiser indicar. Fica à vontade. Você tem a sua aí, mano? Cara, não. Eu vou indicar 2, aí depois você vai indicar a Suzy. Vou indicar 2 bandas. Vou indicar, a gente falou de metal, né? Eu vou indicar uma banda que chama For Today e outra banda que chama Closed Your Eyes. Quando eu me converti, assim, passei por um processo de conversão, uma experiência de minha aproximação de Jesus, eu parei de ouvir música do mundo. E aí eu fui buscar Queimou as seus músicas... discos? Queimou? Eu quebrei um disco do Charlie Brown Jr., um DVD, Charlie Brown Jr. ao vivo, acústico MTV. Ai, Jesus.
Senhor do céu. Deus perdoa. Deus perdoa, desculpa, Senhor. Mas, e aí na época eu fui pesquisar banda. Isso foi legal esse tempo, porque eu descobri muita banda nova, assim, né? E aí descobri essas duas bandas e comecei a ouvir metal nessa época, assim. Descobri uma cena do metal gigante, assim. Fora metalcore, e aí descobri aqui também uma galera de... enfim, vários estilos, né, de metal, assim, descobri que aqui tinha também, aí fui descobrindo essa galera dessa história da música mais alternativa, né, foi um momento legal, assim, de descobrir. Então, For Today e Closed Your Eyes. Massa. É isso. Que massa, gente. Um amigo nosso de Vitória, Fábio Kiefer, ele tá lançando um livro. O Fábio criou Metanoia, que foi o maior festival de música de banda, de metal, hardcore cristão, né? Teve umas 10 edições. Reunia 5.000 pessoas. Ele lançou um livro, se não me engano, Oração para Jesuína. É uma história de dois irmãos interior. Um deles se torna travesti, vai para a capital e todo esse drama, né? Uhum. O Fábio Kiefer está lançando esse livro. Eu ainda não adquiri, está lançando. Procura lá Kiefer, Kiefer, no Instagram. Tá na descrição. Tá no Instagram. Eu tô usando uma camisa que é do Judá, que é da banda Pense, que é uma banda secular de hardcore. Braba. Se você não conhece, né, tem que conhecer. Na Caverna nós temos o Bruno. Bruno é baixista de outra banda secular chamada Possuídos. Uhum. Haverá evento no Viaduto Santa Teresa dia 24, a partir de 2h. Umas 10 bandas. 24 de junho? Agora, 24 de junho. E é para recolher agasalho para a população de rua. Uhum. Entendeu? Então, indico para vocês. Você falou de evento, o Lá da Caverna, para assistir o filme, inclusive. Vai ser 3º sábado de julho. Julho? Mês que vem, então, né? Mês que vem. Entra no Instagram da Caverna, tá? Uhum. Muito bom. Fechou. Caverna de Adulão. Isso. Você lembra o Instagram da Caverna? É Comunidade Caverna de Adulão. Tá, beleza. Tá? Fechou. Muito bom. Legal. Vamos fechar? Vamos fechar. Geraldo, obrigado. Obrigado por você estar aqui. Amei, voltarei. Volte. Muito obrigado. Como eu falei, precisa de vários episódios, né? Para você. É legal ouvir toda essa história, né? E ver o que Deus fez aí ao longo desse, né? Amém. Dessas décadas, né? De como que Deus avivou e encontrou pessoas, né? O movimento que você falou do movimento de Jesus? Revolução de Jesus. Isso, né? Revolução de Jesus. Então, o avivamento mesmo que Deus fez ao longo dos anos. Amém. Tantas coisas que nasceram a partir disso, né? Do seu trabalho, tudo que Deus está te usando e com todo o pessoal da Caverna aí ao longo desses anos. Glória a Deus. É muito bom, é inspirador. Pra gente que tá chegando agora e que tá, inclusive eu, né? Tem um coletivo, tô nessa vibe, né? Inclusive de música alternativa, ouvir isso é muito interessante porque é ver o cuidado de Deus, né, na história, assim. E que ele vai fazendo as coisas, às vezes, de um jeito que a gente não sabe o que ele tá fazendo. Quando a gente chega lá na frente, a gente vê ele, não, ele fez isso. A gente, às vezes, nem percebe o que Deus tá fazendo, né? Então, assim, enxergar no tempo da história, né? É legal. Que legal, demais. muito bom. Então, assim, foi bom te ouvir por causa disso. É inspirador. Beleza? Obrigado, Geraldo. Mais alguma coisa aí pra falar? Recado final? Bem, gente, parabéns. Obrigado. Tá? Fico muito feliz de ver a nova geração fazendo comunicação, fazendo música, fazendo arte coletivos. É minha paixão. Sim. Então, parabéns. Valeu. Tá. Valeu. Tchauzinho pra câmera. Tchauzinho pra aquela câmera do meio ali, ó. Até mais. Falou, galera. Valeu, galera. Tchau. Seja um vitralista, hein? Isso aí. Toma vergonha na cara e vai comentar os episódios e interagir com a gente. Valeu. Tchau. Valeu. Fomos.